Olá, bom dia! Hoje eu vim aqui para gravar mais um vídeo para vocês e eu vou falar hoje sobre como agir em fé. Eu vou ler Mateus 9:18, que diz assim: Enquanto Jesus ainda falava, o líder da sinagoga local veio e se ajoelhou diante dele. Minha filha acaba de morrer, disse. Mas se o Senhor vier e puser as mãos sobre ela, ela viverá. Então Jesus e seus discípulos se levantaram e foram com ele. Nesse instante, uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia se aproximou por trás dele e tocou a borda de seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Jesus se voltou e, quando a viu, disse: Filha, anime-se, sua fé a curou. A partir daquele momento, a mulher foi curada. Quando Jesus chegou à casa do líder da sinagoga, viu a multidão agitada e ouviu a música fúnebre. Saiam daqui, disse ele. A menina não está morta, apenas dormindo. Os que estavam ali riram dele. Depois que a multidão foi colocada para fora, Jesus entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia desse milagre se espalhou por toda a região. Gente, o que nós vemos aqui? Nós vemos duas situações. Nós vemos uma menina que tinha acabado de morrer, né, que era filha de Jairo. E nós temos aqui uma mulher que sofria 12 anos de hemorragia, né? E ela, tanto Jairo, né, que nesse caso é o pai da menina, quanto a mulher que sofria de hemorragia, eles agiram em fé. E Jesus respondeu a essa fé. Como? Olha só. Jairo, ele diz o seguinte: mas se o Senhor vier e puser as mãos sobre ela, ela viverá. E o que Jesus faz quando ele chega na casa de Jairo? Ele pega a menina pela mão. A gente leu aqui que ele pegou a menina pela mão e ela se levantou. Ou seja, assim como Jairo determinou que se ele colocasse as mãos sobre ela, ela viveria, assim aconteceu com a menina. Perdão. No mesmo momento, chega a mulher que sofria de hemorragia e ela diz o seguinte: ela pensava, se eu apenas tocar em seu manto, eu serei curada. E essa foi a fé dela, e ela agiu nessa fé. Foi lá e tocou a borda do manto de Jesus, e ela instantaneamente foi curada. Então, como a gente age em fé? A gente determina aquilo no nosso coração. Lembra que tem uma passagem que diz: se a gente crer e confessar, nós seremos salvos? Se a gente crer no Senhor Jesus e confessar com a nossa boca, nós seremos salvos. É o mesmo mecanismo. Se nós cremos, nós falamos, nós vivemos o milagre. Nós vivemos aquilo que nós determinamos, ou seja, tanto as crenças boas quanto as crenças ruins. Vamos supor que a nossa mente só pense coisas ruins. Ai, olha, a gente vai viajar e aí a gente já pensa assim: nossa, toda vez que eu viajo acontece coisa ruim. O que normalmente vai acontecer? Vai acontecer aquilo que você disse, porque você crê dessa forma. Alguma coisa acontece de ruim porque você já determinou isso no seu coração. Quando você pensa com a sua mente, você determinou no seu coração que vai acontecer. Então, como agir em fé? Você determina, você crê que vai ser daquela forma
E você fala com a sua boca: olha, eu vou fazer isso, isso e isso, e quando eu terminar de fazer isso, vai acontecer desta forma. Quer ver um outro exemplo? Tem o exemplo de Davi. Davi, ele vai contra Golias. 1 Samuel 17, 45. Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu matarei e cortarei a sua cabeça. Olha isso, como que Davi determinou que ia acontecer. Ele disse isso para Golias. Versículo 50. Assim, Davi venceu o filisteu e o matou com apenas uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. Em seguida, correu até o filisteu, puxou da bainha a espada dele e usou para matá-lo e cortar-lhe a cabeça. Foi exatamente o que Davi fez. Ele fez exatamente como ele disse. Então ele agiu por fé, ele sabia que Deus estava com ele. E aí tem uma outra passagem que fica em Daniel 3:16. Lembra dos 3 amigos que foram jogados na fornalha pelo rei Nabucodonosor, porque eles não se dobraram à estátua de ouro que Nabucodonosor fez? Olha só. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará de suas mãos, ó rei. E ainda diz mais: mas ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos os seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. E Nabucodonosor, ele aquece a fornalha 7 vezes mais, porque ele ficou enfurecido. E quando ele lança os 3 na fornalha, as chamas estavam tão quentes, mas tão quentes, que mataram os soldados que jogaram eles 3 na fornalha. Só que de repente, no versículo 24 de Daniel 3, diz o seguinte: de repente, porém, o rei Nabucodonosor se levantou, espantado, e disse a seus conselheiros: não foram 3 homens que amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ó rei, eles responderam. Olhem, disse Nabucodonosor, vejo 4 homens desamarrados andando no meio do fogo sem se queimar, e o 4º homem se parece com um filho de deuses. Viu? Aqui também eles declaram a fé deles, que eles sabiam que Deus iria livrar eles da fornalha. Então, a gente vê passos de fé sendo dados desde lá do Antigo Testamento até o Novo Testamento. Agora, mas eu acho que eu não tenho uma fé muito grande, eu tenho uma fé que eu acho que é muito pequena. Como a gente aumenta a nossa fé, ou a gente recebe mais fé, ou a gente faz brotar essa fé que já tem em nós, porque cada um tem uma porção que Deus dá. A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra. E essa palavra é Jesus. Quanto mais de Jesus nós ouvirmos, mais fé nós temos. Por quê? Porque não tem nada a ver com o nosso fazer, no sentido de fazer coisas boas ou fazer coisas ruins, fazer certo ou fazer errado. Tem a ver com a nossa fé naquilo que Cristo já concedeu para nós. Então,
Quando a gente ouve sobre Cristo, a gente aumenta a nossa fé. A gente consegue trazer toda a realidade que Cristo nos deu. Toda a realidade que nós temos no reino de Deus, toda a herança que Jesus já nos concedeu, nós alcançamos e o nosso cartão de crédito é a fé. E ao agir em fé, a gente age da maneira de Deus. A fé de Deus vem do falar. Se a gente para analisar em Gênesis, Deus diz, ele vê a escuridão, mas ele não fala o que ele está vendo. Ele diz, haja luz e houve luz. Ou seja, aquilo que Deus determinou aconteceu. Haja luz. Ele viu a escuridão estava lá. Mas ele não disse, olha quanta escuridão. Não, ele disse aquilo que ele gostaria de ver. Então ele disse que haja luz. E é assim a maneira de Deus. Você pode ver que em todos esses exemplos que eu dei, existe uma confissão de fé. O Jairo disse que se apenas Jesus tocasse a filha dele voltaria à vida. A mulher do fluxo de sangue, ela nem disse, ela só pensou. Se eu apenas tocar na orla da veste dele, eu serei curada. Davi disse para Golias que ele ia morrer, e Deus ia entregar a cabeça dele. E foi isso que Davi recebeu, a cabeça de Golias. E Sadraque, Mesaque e Abednego disse que Deus era poderoso o suficiente para livrar eles da fornalha. Então aquilo como você crê no seu coração e você diz, acontece, porque isso é ter fé. Você pode ter fé em Deus ou nas coisas boas que Deus pode te proporcionar, como você pode ter fé em coisas ruins. E independente de ser coisa boa ou coisa ruim, vai acontecer porque você crê dessa forma. Então, a gente precisa mudar a nossa mente para pensar o quê? Que nós temos o favor de Deus. E esse favor, ele é imerecido. É um dom que Deus nos deu. Então, se nós agirmos em fé para coisas boas acontecerão. Mas se nós agirmos em fé para coisas ruins acontecerão. Então, vamos mudar a nossa maneira de pensar. No grego diz metanoia. A gente tem que ensinar a nossa mente a sempre pensar as coisas positivamente, né? Isso faz com que nós alcancemos aquilo que Jesus já conquistou para nós na cruz. Era sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu espero que o vídeo não tenha saído muito longo nem muito cansativo, porque foram vários versículos que eu dei exemplo, mas eu espero que vocês curtam, compartilhem e até a próxima!